Imagine que você está diante de uma ponte antiga, imponente, construída pedra por pedra ao longo dos anos. De um lado está o lugar onde você está hoje, com todos os seus sonhos, desejos e promessas não cumpridas. Do outro lado está a terra das conquistas, o lugar onde suas metas se tornaram realidade, onde as promessas que Deus colocou no seu coração ganharam forma e cor. Mas essa ponte não se constrói sozinha. Ela não aparece como mágica. Ela exige esforço, paciência e consistência. Essa ponte se chama disciplina. E sem ela, não importa o quão brilhante seja o seu sonho, ele permanecerá distante, como uma miragem no deserto. Todos nós já sentimos o peso de saber o que precisamos fazer, mas não ter forças para seguir adiante. É como estar diante dessa ponte e perceber que ainda faltam muitas pedras para completar o caminho. E aí surgem as desculpas. Eu começo amanhã, quando eu tiver mais tempo, quando as coisas melhorarem. Mas amanhã chega, e a ponte continua incompleta. E quanto mais adiamos, mais distante parece a terra das conquistas. A disciplina não é apenas sobre acordar cedo, treinar todos os dias ou seguir uma agenda rígida. Ela é sobre manter-se fiel ao que você decidiu, mesmo quando a vontade desaparece. É sobre agir de acordo com o que é certo, não apenas com o que é confortável. É fazer o que precisa ser feito, especialmente quando ninguém está olhando. A Bíblia diz em Provérbios 25:28, como cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Sem disciplina, somos como uma cidade sem proteção, vulneráveis a qualquer ataque, qualquer distração, qualquer tentação. Um sonho sem disciplina é como um castelo construído na areia. Basta a primeira onda para levá-lo embora. Pense em todas as vezes em que você se aproximou de um objetivo, mas parou antes de chegar. Talvez fosse aquela dieta que você abandonou na terceira semana. Ou aquele projeto que ficou pela metade porque surgiu algo mais urgente. Ou ainda, aquele hábito espiritual que você começou com entusiasmo, mas deixou esfriar. O padrão é sempre o mesmo. Começamos com energia, mas sem disciplina. A chama se apaga antes que o fogo realmente aqueça. Jim Rohn dizia que a disciplina é a ponte entre os sonhos e a realidade. E essa ponte não é construída de forma aleatória. Cada ação diária é como uma pedra colocada no lugar certo. Um dia é acordar um pouco mais cedo para orar ou estudar. No outro, é escolher dizer não para algo que tira seu foco. E assim, pouco a pouco, você vai unindo os dois lados. A questão é, quantos sonhos seus estão esperando você começar a construir essa ponte? Quantas oportunidades estão paradas porque você ainda não decidiu dar o próximo passo? O que é que está te impedindo? Falta de tempo? Falta de motivação? Ou será que é apenas a falta de consistência? A disciplina não é algo que você nasce sabendo. Ela é treinada, desenvolvida e fortalecida com o uso. Assim como um músculo, quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. E a boa notícia é que, por mais distante que o outro lado pareça, a ponte pode começar a ser construída hoje. Não importa quantas vezes você tenha parado antes. O que importa é que hoje você pode decidir continuar. E talvez essa seja a decisão mais importante da sua vida agora. Não apenas sonhar, mas escolher atravessar. Escolher construir, mesmo que seja uma pedra por vez todos os dias. Porque no fim, não é a velocidade que importa, é a constância. E é nesse ponto que vale aprofundar. Afinal, o que realmente significa disciplina? Porque ela, que parece algo duro e exigente, na verdade é o caminho mais seguro para alcançar a liberdade? É isso que vamos explorar agora. Disciplina. Essa palavra, para muitos, soa pesada, quase como uma prisão. Mas na verdade, ela é o oposto disso. Disciplina não é o que te prende, é o que te liberta. É a chave que abre a porta para você viver a vida que foi chamado a viver. Jim Rohn costumava dizer que todos pagamos um preço. O preço da disciplina ou o preço do arrependimento. Um é pago diariamente com pequenas escolhas. O outro é cobrado no futuro, com juros altos e um peso difícil de carregar. Quando falamos de disciplina como ponte entre sonhos e conquistas, estamos dizendo que ela é o elemento que liga intenção e resultado. Não adianta ter os melhores sonhos se eles não estão ancorados em ações consistentes. É como ter um mapa perfeito e nunca dar o primeiro passo na estrada. A disciplina é o passo repetido, dia após dia, que transforma o eu gostaria
no eu conquistei. A Bíblia reforça essa verdade de forma prática e profunda. Provérbios 25:28 compara a falta de domínio próprio a uma cidade sem muros. Naquele tempo, muros eram a defesa principal contra invasores. Uma cidade sem proteção estava vulnerável a qualquer ataque, por menor que fosse. Assim também é a nossa vida. Sem disciplina, ficamos expostos a todo tipo de distração, tentação e sabotagem interna. Por outro lado, quando fortalecemos o muro da disciplina, conseguimos proteger nossos sonhos até que eles amadureçam. O psicólogo Roy Baumeister estudou a força de vontade e descobriu que ela funciona como um músculo. Pode ser fortalecida com o uso regular ou enfraquecida pela negligência. Isso significa que ninguém precisa se contentar com "eu não tenho disciplina". Você pode desenvolvê-la, treiná-la, expandi-la, até que se torne parte natural do seu dia. E aqui entra um exemplo poderoso da história bíblica. Daniel. Ainda jovem, levado para o exílio na Babilônia, ele poderia ter se rendido aos costumes e pressões da nova cultura, mas decidiu manter-se firme em sua fé e princípios. Ele estabeleceu disciplinas claras, como não se contaminar com a comida do rei e manter seus horários de oração, mesmo quando isso colocava sua vida em risco. Daniel entendia que disciplina não era sobre seguir regras por seguir, mas sobre proteger a própria identidade e propósito. Muitos confundem motivação com disciplina. A motivação é importante, mas é passageira. Ela é como o vento, pode te empurrar para frente, mas muda de direção rapidamente. Já a disciplina é como o leme de um navio. Mesmo sem vento favorável, ela mantém o curso. É ela que garante que você continue avançando, mesmo nos dias em que não sente vontade de levantar da cama ou quando o entusiasmo inicial desaparece. Pense em uma plantação. O agricultor pode sonhar com uma colheita abundante, mas, sem disciplina para preparar o solo, plantar, regar e cuidar diariamente, esse sonho não passa de imaginação. Do mesmo modo, você pode querer escrever um livro, abrir um negócio, aprender um instrumento ou crescer espiritualmente. Mas se não houver um compromisso diário com pequenas ações, nada disso se materializará. Jim Rohn também dizia que disciplina não é algo que você possa pegar emprestado de outra pessoa. Ninguém pode ser disciplinado por você. Assim como ninguém pode comer saudável ou se exercitar no seu lugar, ninguém pode fazer o trabalho de construir a sua ponte. É uma responsabilidade pessoal, intransferível, mas também uma oportunidade única de moldar seu destino. E aqui está a boa notícia. Disciplina gera mais disciplina. O simples ato de cumprir uma tarefa pequena todos os dias cria um efeito dominó em outras áreas da vida. Você começa arrumando a cama pela manhã e, aos poucos, se torna mais organizado no trabalho. Você se compromete com 10 minutos de leitura diária e, sem perceber, está lendo um livro por mês. Pequenos atos consistentes constroem grandes resultados. O desafio é entender que disciplina não é castigo. Ela é proteção. Proteção contra a preguiça, contra o desânimo, contra a indecisão. É a ferramenta que Deus nos dá para sermos mordomos fiéis dos dons e oportunidades que recebemos. E cada vez que você escolhe a disciplina, está dizendo: eu valorizo o que Deus me confiou e vou cuidar para que isso frutifique. Quando olhamos para a vida das pessoas que admiramos, sejam elas líderes, empreendedores, artistas ou homens e mulheres de fé, encontramos um denominador comum: disciplina. Eles não chegaram onde estão por sorte, mas porque fizeram repetidamente o que precisava ser feito, mesmo quando era difícil, cansativo ou impopular. Por isso, antes de seguir para os exemplos mais profundos e as histórias inspiradoras, quero que você se faça uma pergunta. Se a disciplina é a ponte entre os meus sonhos e minhas conquistas, quantos passos eu já dei nessa ponte? E quantos ainda estou adiando por medo, preguiça ou procrastinação? Agora, para entendermos melhor como a disciplina atua no dia a dia, vamos trocar a lente. Se antes falamos da ponte, que conecta pontos distantes, pense agora no rio, um caminho que flui, mas que pode ser direcionado com margens firmes. Imagine que sua vida é como um rio. Ele tem um ponto de partida e um destino final, mas ao longo do caminho há curvas, quedas, pedras e correntezas. Sem disciplina, você se deixa levar pela corrente, indo para onde ela quiser.
Com disciplina, você constrói margens firmes, direciona o fluxo e garante que chegue exatamente onde deseja. Jim Rohn costumava dizer que disciplina é o alicerce sobre o qual todas as outras virtudes são construídas. Ela é a estrutura que mantém a casa em pé quando vêm as tempestades. Ele usava um exemplo muito interessante. Pense em duas pessoas que começam na mesma situação, com os mesmos recursos e o mesmo tempo. Uma decide viver disciplinada, aplicando pequenas ações todos os dias. A outra prefere esperar o momento certo, agir apenas quando sente vontade. Depois de 5 anos, a diferença entre elas é tão grande que parece que viveram vidas totalmente diferentes. Não é mágica, é o poder da repetição consistente. Na Bíblia, encontramos inúmeras metáforas que ilustram isso. Uma das mais marcantes é a parábola dos talentos. O Senhor entrega recursos a 3 servos. 2 deles, de forma diligente e disciplinada, trabalham com o que receberam e multiplicam. O terceiro, por medo ou preguiça, enterra o talento e o devolve sem crescimento. O elogio é dado àqueles que se comprometeram com o trabalho diário e não àquele que esperou sem agir. Isso é disciplina em ação. Fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que o retorno pareça distante. Jim Rohn também comparava a disciplina com jardinagem. Você não pode plantar uma semente hoje e colher amanhã. É preciso regar, adubar, cuidar, proteger das pragas. Há dias de sol, mas também dias de chuva, e o agricultor não pode controlar o clima. O que ele controla é sua constância no cuidado. Essa é a disciplina. Cuidar do que foi plantado até que esteja pronto para a colheita, sem se deixar levar pela impaciência. Outro exemplo vem da história de Daniel. Ao ser levado cativo para a Babilônia, ele estava em um ambiente hostil, longe de sua terra e cultura, mas decidiu manter firme sua rotina de oração e sua dieta, mesmo correndo riscos. Isso nos ensina que disciplina não depende das circunstâncias externas, mas de decisões internas. Não é sobre esperar condições perfeitas, é sobre manter a direção mesmo quando tudo ao redor tenta te desviar. Na psicologia, Roy Baumeister provou que a força de vontade é limitada no curto prazo, mas treinável no longo prazo. É como levantar pesos na academia. No início, dói e parece pesado, mas com o tempo, você levanta cargas maiores com mais facilidade. E o treino começa com pequenas ações. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com algo simples, como acordar 15 minutos mais cedo para orar ou estudar, e mantenha isso todos os dias. Esse pequeno compromisso vai preparar o terreno para hábitos maiores. Jim Rohn falava muito sobre a diferença entre interesse e compromisso. Quando você está apenas interessado, age quando é conveniente. Quando está comprometido, age mesmo quando é difícil. Ele dizia: a disciplina pesa gramas, o arrependimento pesa toneladas. Essa frase carrega uma verdade profunda. É melhor carregar o peso leve de dizer não para um impulso momentâneo do que o peso esmagador de perceber, anos depois, que perdeu oportunidades preciosas. Pense nos atletas olímpicos. Eles treinam por anos para uma competição que pode durar segundos. Cada dia de treino exige disciplina. Seguir dieta, acordar cedo, repetir movimentos, suportar dores. Sem essa constância, o sonho de uma medalha nunca se concretiza. A vitória, nesse caso, não é conquistada no dia da prova, mas em cada dia de treino que antecedeu. Assim é na vida. Suas vitórias de amanhã estão sendo construídas hoje, nos momentos em que você escolhe agir em vez de adiar. E aqui está um ponto crucial. Disciplina não significa rigidez sem vida. Pelo contrário, ela cria liberdade. Quando você se disciplina financeiramente, por exemplo, não está se privando, está se dando a liberdade de viver sem dívidas e com segurança no futuro. Quando se disciplina na alimentação e nos exercícios, não está apenas abrindo mão de certos prazeres, está conquistando a liberdade de viver com saúde e disposição. Essa é a ponte entre sonhos e conquistas. Ela é construída tijolo por tijolo, com escolhas diárias. Não há atalhos. Ninguém pode atravessá-la por você. E cada tijolo é colocado quando você decide agir de acordo com seus objetivos, e não com seus impulsos momentâneos. Quero que você imagine agora 2 estradas. Uma é asfaltada, iluminada e segura. A outra é cheia de buracos, sem placas, escura. A estrada bem cuidada representa a disciplina.
exige manutenção constante, investimento de tempo e esforço. A estrada abandonada representa a vida sem disciplina. Mais fácil no começo, porque você não precisa cuidar de nada, mas com o tempo se torna perigosa e difícil de percorrer. Qual delas vai te levar mais longe com segurança? Jim Rohn também acreditava que disciplina é contagiosa. Quando você começa a praticá-la em uma área, ela inevitavelmente se espalha para outras. Um simples hábito de organização no seu trabalho pode refletir na sua casa, nos seus relacionamentos e até na sua vida espiritual. É como um rio que, ao ganhar mais força, transborda para os campos ao redor, irrigando tudo. Mas é preciso ter cuidado. A falta de disciplina também é contagiosa. Um pequeno hábito de procrastinar pode se espalhar para todas as áreas, minando seu potencial e enfraquecendo sua capacidade de agir. Por isso, é essencial vigiar constantemente suas escolhas, para garantir que o rumo que está seguindo te leve para mais perto, e não para mais longe, dos seus sonhos. Mas mesmo com todas essas imagens e lições, existe um ponto de prova, um momento decisivo. É quando a jornada deixa de ser apenas teoria e se torna um teste real para a sua persistência. E lembre-se, disciplina é sempre uma decisão pessoal. Ninguém pode te obrigar a atravessar essa ponte. Você precisa decidir todos os dias que vai colocar mais um tijolo, dar mais um passo, fazer mais uma ação que te aproxime do que Deus colocou no seu coração para realizar. Agora imagine um momento em que você percebe que está a um passo de desistir. Você olha para o seu sonho e ele parece distante demais. As dificuldades se acumulam, as críticas aparecem e as tentações para escolher o caminho mais fácil se tornam quase irresistíveis. É nesse ponto que a disciplina mostra seu verdadeiro valor. Quando o cansaço grita, ela sussurra: continue. Quando o medo tenta paralisar, ela lembra: dê mais um passo. Quando a vontade de parar fala mais alto, ela diz: só mais um dia, só mais um esforço. Jim Rohn dizia que a disciplina não é algo que você pratica apenas quando se sente motivado, mas exatamente quando a motivação desaparece. É no vale, e não no topo, que a disciplina prova sua força. E talvez seja por isso que muitos não chegam a realizar grandes coisas, porque desistem no meio, quando a emoção do início já passou e o resultado ainda não é visível. Pense em Daniel, no exílio. Ele tinha todas as desculpas possíveis para relaxar sua disciplina. Estava em terra estrangeira, sob regras estranhas, cercado de tentações e pressões políticas. Ainda assim, manteve seu ritmo de oração, sua dieta e sua fé, mesmo diante de ameaças de morte. Foi essa disciplina, mantida justamente quando tudo estava contra ele, que abriu portas para que fosse exaltado diante de reis e preservasse sua integridade diante de Deus. E aqui está a virada que poucos percebem. A disciplina não apenas nos aproxima das conquistas, ela nos transforma no tipo de pessoa capaz de sustentá-las. Muitas pessoas até conseguem alcançar um objetivo momentâneo, sem disciplina, mas não conseguem mantê-lo, ganham um prêmio e o perdem, iniciam um negócio e o abandonam, começam um relacionamento saudável e o destroem. A disciplina, ao contrário, nos molda para que possamos carregar o peso das bênçãos sem que elas nos derrubem. Jim Rohn costumava fazer uma pergunta que cortava como faca. Se você não consegue manter as pequenas promessas que faz a si mesmo, como espera cumprir os grandes compromissos da sua vida? Essa é a questão que muitos evitam, porque ela revela a verdade nua e crua. Não é a falta de oportunidades, é a falta de preparo. E o preparo não se constrói no dia da batalha, mas nos treinos silenciosos que ninguém vê. Esse é o momento em que precisamos encarar que sonhos sem disciplina são como barcos sem leme. Eles até se movem, mas estão à mercê do vento. Um vento favorável pode até levá-los para um bom porto, mas basta uma tempestade para jogá-los contra as rochas. A disciplina é o leme que mantém a direção, mesmo quando as ondas tentam nos arrastar. E a virada acontece quando entendemos que a disciplina, longe de ser um fardo, é a nossa maior aliada para viver uma vida de propósito. Ela nos livra de sermos escravos dos nossos próprios desejos desordenados, das nossas emoções instáveis e das circunstâncias externas. Ela nos coloca no lugar de protagonistas, não de vítimas. Há um momento na vida de todo sonhador em que ele precisa decidir: continuar ou parar. É como se Deus colocasse diante de nós uma encruzilhada e dissesse:
O caminho da disciplina é longo e exige renúncias, mas leva à vida. O caminho da indisciplina é curto e fácil, mas termina em arrependimento. E o mais surpreendente é que essa decisão não é única. Nós a tomamos todos os dias, em pequenas escolhas. Quero que você sinta o peso e, ao mesmo tempo, a esperança desse momento. Porque a boa notícia é que a disciplina não depende de talento, sorte ou circunstâncias perfeitas. Qualquer pessoa pode começar a praticá-la agora, mesmo que nunca tenha sido consistente antes. É uma decisão que cabe apenas a você. Lembre-se das palavras de Provérbios 25:28. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. No mundo antigo, uma cidade sem muros era vulnerável a qualquer inimigo. Hoje, uma vida sem disciplina é igualmente vulnerável a qualquer crise, tentação ou distração. Reconstruir esses muros é um ato de proteção e de honra consigo mesmo. E aqui está a chave. A virada não acontece quando a vida fica mais fácil, mas quando você se torna mais firme. Quando você percebe que não precisa esperar que tudo esteja perfeito para agir. Quando entende que cada ato de disciplina é uma semente plantada e que a colheita é certa se você não desistir no meio do processo. Esse é o ponto de inflexão. É o instante em que você decide que não vai mais viver à deriva, que vai atravessar a ponte entre sonhos e conquistas, mesmo que o vento seja contrário, mesmo que a caminhada seja longa. É quando você olha para o seu futuro e percebe que a versão de si mesmo que você quer ser exige escolhas firmes hoje. E a pergunta que fica ecoando é: você está disposto a pagar o preço leve da disciplina agora, ou vai carregar o peso esmagador do arrependimento depois? Porque, no fim, essa é a escolha que define a vida que vamos ter. E se tudo o que falamos até aqui faz sentido para você, é hora de sair do campo das ideias e colocar a disciplina em ação, de forma clara e diária. Então vamos transformar tudo isso em prática, porque a disciplina não pode ser apenas um conceito bonito na mente. Ela precisa ganhar forma nas ações diárias. Jim Rohn dizia que a disciplina começa com pequenas decisões, porque é nelas que criamos a base para decisões maiores. E quando unimos isso à sabedoria bíblica, entendemos que Deus não nos chama para um esforço momentâneo, mas para um estilo de vida de constância e fidelidade. O primeiro passo é definir um compromisso pessoal inegociável. Não estou falando de uma lista enorme de metas para o ano inteiro. Estou falando de algo simples, claro e possível de cumprir todos os dias, sem desculpas. Pode ser levantar 30 minutos mais cedo para orar e ler a Bíblia. Pode ser dedicar 15 minutos diários para estudar algo que vai desenvolver sua carreira. Pode ser um hábito de saúde, como caminhar ou fazer exercícios. O segredo é escolher algo que realmente importe para o seu crescimento e não abrir mão, custe o que custar. O segundo passo é criar um sistema de proteção contra a desistência. A maioria das pessoas fracassa não porque não sabe o que fazer, mas porque se perde no meio do caminho. Então, crie barreiras para evitar que você ceda nos dias difíceis. Isso pode incluir deixar tudo preparado na noite anterior, avisar alguém da sua meta para que essa pessoa cobre de você, ou até mesmo criar um calendário visível onde você marca cada dia cumprido. Essa sequência de vitórias visíveis vai reforçar sua motivação e manter a chama acesa. O terceiro passo é aplicar o princípio bíblico do pouco com Deus é muito. Não menospreze pequenas ações diárias. É comum pensar que para alcançar grandes resultados, precisamos de esforços gigantescos, mas a verdade é que a constância no pouco constrói um alicerce inabalável. Daniel não foi fiel a Deus apenas quando estava diante do rei. Ele foi fiel todos os dias, nas pequenas escolhas. E isso fez toda a diferença quando as grandes provações chegaram. O quarto passo é alimentar a sua mente com conteúdo que fortaleça a disciplina. Jim Rohn alertava que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, e eu acrescento que somos também a média do que mais consumimos em termos de informação. Isso significa escolher bem os livros que lê, os vídeos que assiste, as conversas que mantém. Se você quer disciplina, precisa se cercar de exemplos e mensagens que reforcem essa mentalidade, e não que a sabotem. O quinto passo é criar recompensas saudáveis para si mesmo. A disciplina não é uma prisão. Ela é um investimento.
e todo investimento merece retorno. Isso pode ser algo simples, como tirar um momento de descanso especial depois de cumprir uma meta importante, ou fazer algo que você gosta como celebração de um ciclo bem-sucedido. Recompensar-se de forma consciente cria uma associação positiva com o esforço e ajuda a manter o ritmo. O sexto passo é o que a Bíblia chama de perseverança. Você precisa aceitar que haverá dias em que não vai sentir vontade, que alguns resultados vão demorar mais do que você imaginava e que em certos momentos as circunstâncias parecerão contrárias. Mas é exatamente nesses momentos que a disciplina é mais valiosa. Lembre-se, a colheita nunca vem no dia do plantio. Paulo escreveu aos Gálatas que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos. O sétimo passo é revisar e ajustar seu caminho. Disciplina não é rigidez cega. Não significa seguir por anos uma estratégia que já não funciona. É preciso ter humildade para avaliar o que está dando certo, mudar o que não está e continuar avançando. O que não pode mudar é a constância no objetivo central. Daniel manteve sua fidelidade, mas se adaptou às diferentes situações que enfrentou, sem comprometer seus princípios. Agora, quero propor um desafio concreto para você. Escolha uma área da sua vida em que a falta de disciplina tem te custado caro. Pode ser espiritual, física, emocional, financeira ou relacional. Depois, defina uma ação diária simples que vai mudar esse cenário e comprometa-se a realizá-la pelos próximos 30 dias, sem exceção. Anote o que vai fazer, quando vai fazer e como vai garantir que fará. Se você quiser dar um passo ainda mais profundo, conecte essa disciplina a um propósito maior. Não é apenas acordar cedo, é acordar cedo para estar com Deus e receber direção. Não é apenas poupar dinheiro, é poupar para realizar um sonho que vai abençoar sua família. Não é apenas se exercitar, é cuidar do corpo que Deus lhe deu como templo do Espírito Santo. Propósito dá sentido, e sentido dá força para continuar quando a motivação desaparece. Por fim, quero que você entenda que a disciplina não é um dom de poucos, mas uma decisão diária que qualquer pessoa pode tomar. Você não precisa esperar que ela surja espontaneamente, porque ela nunca virá assim. Ela é construída com suor, escolhas conscientes e, sobretudo, dependência de Deus. E quando essa disciplina se torna parte de quem você é, ela deixa de ser apenas um meio para conquistar sonhos e passa a ser uma marca da sua identidade. Você não é apenas alguém que tenta, mas alguém que permanece. Não é apenas alguém que deseja, mas alguém que realiza. Não é apenas alguém que começa, mas alguém que termina. Você pode decidir agora que não vai mais viver empurrado pelas circunstâncias, mas guiado por princípios. E entre todos eles, a disciplina é a ponte que liga o que você sonha ao que você alcança. A ponte está diante de você. Só falta atravessar. E depois de conhecer o caminho, as ferramentas e os primeiros passos, chega o momento mais importante, a decisão que só você pode tomar. Agora que percorremos juntos essa jornada, quero que você respire fundo e perceba o que está acontecendo aí dentro. Talvez você tenha lembrado de sonhos antigos, que ficaram guardados porque a falta de disciplina colocou um muro entre você e eles. Talvez tenha sentido um incômodo, como se o Espírito Santo estivesse te mostrando áreas da sua vida em que a constância precisa voltar a existir. Ou talvez esteja experimentando uma mistura de esperança e temor. Esperança porque agora você vê que é possível. Temor porque sabe que essa decisão vai exigir compromisso. Jim Rohn dizia que disciplina é o preço que pagamos para viver a vida que queremos. E que esse preço, por mais alto que pareça, sempre será menor que o preço do arrependimento. E a palavra de Deus confirma isso quando nos lembra que aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade com seus muros derrubados. Uma cidade sem proteção está exposta a qualquer ataque. Da mesma forma, uma vida sem disciplina está aberta para qualquer distração, tentação ou desvio que nos afasta do propósito. Por isso, este é o momento de fazer mais do que apenas ouvir. É o momento de decidir. Imagine que você está de pé diante de uma ponte que liga o lugar onde você está hoje ao lugar onde sempre sonhou chegar. Essa ponte se chama disciplina. Você pode olhar para ela o quanto quiser, admirá-la, até falar sobre como ela é bonita,
mas nada vai mudar até que você dê o primeiro passo sobre ela. E eu quero que agora você faça isso de forma simbólica. Coloque a mão sobre o seu coração e declare com firmeza: a partir de hoje, eu escolho viver com disciplina. Eu escolho alinhar meus hábitos aos meus sonhos. Eu escolho manter meus olhos no propósito que Deus me deu e não recuar, mesmo quando for difícil. Entenda, isso não é apenas uma frase bonita, é um voto que você está fazendo diante de Deus, diante de si mesmo e, de certa forma, diante do futuro que o aguarda. O que você declara agora vai ecoar nos seus próximos dias, meses e anos. Eu sei que haverá dias em que a vontade será de parar, dias em que a rotina parecerá pesada, em que resultados não virão tão rápido quanto você gostaria. É por isso que disciplina não é movida por emoção, ela é sustentada por decisão. Emoções mudam, mas decisões firmadas em princípios permanecem. E quando vier a tentação de ceder, lembre-se de Daniel no exílio, orando 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida. Lembre-se de Jesus, que manteve o foco na cruz porque via a alegria que estava proposta diante dele. Lembre-se que cada ato de disciplina é uma semente, e que toda semente plantada em terra boa, no tempo certo, dá fruto. Agora, quero que você feche os olhos por um instante e visualize o seu futuro. Veja-se vivendo a vida que você sabe que Deus tem para você. Veja-se com saúde, com paz, com relacionamentos fortalecidos, com propósito cumprido. Veja como tudo isso está conectado às escolhas que você começa a fazer hoje. E neste momento, tome a decisão de não apenas ouvir esta mensagem e seguir a vida como se nada tivesse mudado. Não. Hoje você atravessa a ponte. Hoje você dá o primeiro passo. Se essa palavra falou com você, quero que me conte nos comentários. Qual é a área da sua vida que mais precisa de disciplina agora? Escreve aqui e me ajude a entender onde posso te ajudar mais nos próximos vídeos. E aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Lembre-se, disciplina não é prisão, é liberdade. É ela que te dá o direito de viver de acordo com aquilo que realmente importa. E liberdade, como tudo o que vale a pena, tem um preço. Mas quem decide pagar esse preço hoje, colhe uma vida de frutos amanhã. Até a próxima.